Fala galera! E aí, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. O assunto da aula de hoje será separação de misturas. Nós já falamos no bimestre passado que a mistura é a combinação de duas ou mais substâncias. Por exemplo, o leite, a água mineral, o refrigerante, o suco, a sopa, o bolo, o café que nós bebemos. Tudo isso são misturas. As misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. As misturas chamadas de homogêneas são aquelas que apresentam uma única fase, como, por exemplo, a água com açúcar dissolvido. Quando a gente olha, a gente vê uma única coisa, né? Uma única fase. As misturas heterogêneas são aquelas que apresentam duas ou mais fases, como no exemplo, a mistura entre água e óleo. Nós conseguimos visualizar duas camadas, duas etapas, duas fases. Além disso, essas misturas podem ser encontradas nos três estados físicos. As misturas podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. Agora, e por que precisamos separar as misturas? A necessidade de separar essas substâncias surge por diversos motivos. Por exemplo, a separação da água para obter o sal, a separação de poluentes no tratamento da água e a própria separação de lixo. Vamos ver agora quais são as formas de separação de misturas heterogêneas, ou seja, aquelas misturas que a gente consegue visualizar mais de uma fase, né? A primeira delas é a catação. É o método mais simples para a separação de misturas. É realizado de forma manual, separando partes sólidas, ou seja, nós estaremos realmente catando essas substâncias. Então vejam, por exemplo, a separação do material do lixo, então você vai catar o que é reciclado, o que é vidro, o que é alumínio. A escolha do feijão, vocês já viram sua mãe, sua avó cozinhando, seu pai fazendo feijão? Ele não vai fazer esse processo que a gente chama de catar o feijão. Então, catar do quê? Às vezes vem pedacinhos de pedra ou às vezes um outro grão junto, uma lentilha, às vezes isso acontece. Então, precisa catar o feijão. Então, ela coloca, assim como na imagem, os grãos de feijão sobre a mesa, sobre a bancada da pia e vai catando, separando o feijão de possíveis pedrinhas, né? Ou vai catar o arroz, tem gente que também faz isso com arroz, catar conchinhas na praia. Então, você vai separar a concha da areia, né? Então, tudo isso é o processo de catação. Ainda dentro das misturas heterogêneas, nós falaremos sobre o método de flotação. O que vem a ser isso? Imaginemos que eu tenha a areia e serragem misturadas em um recipiente. E a partir de agora, eu preciso separá-las. Eu quero pegar só a serragem ou eu quero utilizar só a areia. Como que eu separo? Que método que eu vou utilizar para separar areia e serragem? A gente vai utilizar, então, o método da flotação. Ou seja, eu vou acrescentar um líquido, a água, né? Ela vai ter uma densidade intermediária entre esses dois componentes, ou seja, a gente vai ter um componente que vai flutuar e um componente que vai afundar, né? Então, observe, a serragem ela é menos densa que a água, então ela flutua. E a areia, por ser mais densa que a água, ela afunda. Agora, essa palavrinha afunda que a gente estava usando, a gente vai trocar por duas outras opções, tá bom? Dois novos conceitos para nós. Quando a gente fala em afundar, a gente pode dizer também que ele vai decantar. Então, a areia, ela vai decantar ao fundo do recipiente, ou seja, vai afundar, ou a gente também pode dizer que vai sedimentar. Mesma coisa de afundar. Tá ok? Então, recapitulando, se eu tenho uma mistura aí entre areia e serragem, eu vou acrescentar água, que é um líquido, então, com essa densidade intermediária. O que for menos denso que a água flutua, o que for mais denso que a água decanta, no caso, a areia. Bom, o terceiro método de separação de misturas heterogêneas é o que nós chamamos de peneiração, ou também tamização. A peneiração é justamente a gente separar as substâncias sólidas utilizando uma peneira,
certo? Então, não sei se vocês já viram alguém fazendo um bolo, às vezes a gente peneira a farinha, de modo que a gente vai separar os grãos maiores, né? Isso às vezes a gente faz com a farinha, com açúcar, na areia, né? Para a construção de casas é necessário peneirar a areia, ou seja, a gente vai fazer com que os grãos maiores da areia sejam peneirados, saindo grãozinhos mais finos, ok? Então, a peneiração é um método que usa uma peneira. E o próximo método de separação de misturas heterogêneas é chamado de dissolução fracionada. Prestem atenção. Ela, por si só, não realiza a separação dos componentes de uma mistura, mas é o primeiro passo para tal. Utiliza-se água para dissolver um dos componentes. Em seguida, emprega-se o processo de filtração para separar o líquido do sólido. Por último, usa-se a evaporação para retirar o líquido. Vamos ver através de um exemplo? Imaginemos que a gente tem areia e sal. E eu preciso separar essas duas substâncias. Como que eu procedo? Então, primeiro eu vou adicionar água. E aí, isso é a dissolução fracionada. Eu vou dissolver, né? Por isso, dissolução vem de dissolver. Eu acrescento água. A areia, ela não consegue se dissolver na água, mas o sal sim. Então, o sal vai se dissolver na água. Depois, eu vou fazer um procedimento de filtração. Desse modo, pessoal, a areia já vai ficar retida, né? A areia fica retida no filtro e a água com o sal vai descer. Bom, então eu consegui separar a areia do sal, mas nesse momento eu tenho água mais sal, não foi? A gente não acrescentou a água para conseguir separar o sal da areia? Então, nesse momento, observem na imagem, ali no momento 5 para o 6, eu separei a areia, mas eu tenho ainda a água com o sal. Como que eu separo a água do sal? Eu aqueço esse recipiente, pessoal, e aí a água vai se transformar, a água no estado líquido vai se transformar em água no estado gasoso, ou seja, ela vai evaporar, ficando retido apenas o sal, ok? Então, para a gente fazer a dissolução fracionada, na verdade, ela é apenas o primeiro passo, né, para a gente separar esse componente areia e sal. Ela não é um processo inteiro. Então, a gente precisa dissolver essa mistura em água, depois eu filtro, separo a areia e por último eu faço a evaporação, de modo que a água saia e o sal fique. Bom, e aí falando da filtração, a filtração comum, vocês já conhecem, mas enfim faz parte também, é um método de separação de misturas heterogêneas. Nada mais é do que a gente vai separar uma mistura utilizando um filtro, né, que a gente chama aí de uma superfície porosa, ou seja, ela tem poros, ela tem buraquinhos, para que a gente faça essa filtração. O exemplo é fazer o café. Então, a gente coloca o pó do café no filtro, passa a água e o pó do café fica retido, né? Então, vai passar só o líquido, certo? Até uma limpeza de uma casa utilizando um aspirador de pó, ele também contém um filtro. Para a gente fazer um suco de laranja sem bagaço, uma coisa importante para a gente falar, se eu fizer um suco de laranja e utilizar uma peneira, pessoal, eu vou segurar as sementes, né? Mas se eu quiser um suco de laranja realmente bem separadinho daquele bagaço, aquelas polpinhas assim do suco da laranja, sabe, que sai? Se eu precisar realmente ter apenas líquido, né, o suco líquido, eu preciso fazer uma filtração. Né? Aí ele consegue reter todas as partículas sólidas que poderiam conter na laranja. Se eu utilizar uma peneira, sempre vai cair alguma coisa, tá? Então, se tiver algum exercício na tarefa, na prova, falando qual seria o processo mais indicado para a gente fazer um suco de laranja e não conter nenhum bagaço, não conter nenhuma parte sólida, realmente é a filtração, tá bom, pessoal? Aqui eu trouxe, olha só, alguns outros exemplos de como a filtração comum é muito utilizada nas nossas atividades do dia a dia. Então, por exemplo, a filtração da água nos filtros domésticos. Não sei se vocês têm em casa aquele filtro de barro, de cerâmica, né? Então, ela faz isso, ela filtra a nossa água, ela tem um filtro de modo que segura as impurezas, né, as partículas sólidas e vai cair só a parte líquida, que é a água. Existem filtros de óleo nos veículos,
Filtro de ar também nos veículos, o uso do aspirador de pó, como eu já falei, ele possui um filtro de ar. Então, esse filtro do aspirador de pó é muito bacana, porque ele vai, observe ali na imagem, ele vai segurar, reter a partícula sólida, que é a poeira, que é a sujeira, e vai só passar o ar, né? Então, ele consegue prender ali nesse filtro toda a partícula sólida da sujeira da casa, tá bom? Agora nós falaremos sobre o método de separação de misturas chamado de decantação, que vai acontecer ou entre líquidos e sólidos, ou entre dois líquidos, tá? A base da decantação, pessoal, é a diferença de densidade entre os componentes da mistura, ou seja, um componente vai afundar, ou seja, vai decantar, como nós já falamos anteriormente, e um outro componente vai flutuar, certo? E essa decantação, pessoal, está relacionada com o tempo que a gente deixa essa mistura em repouso. Então, ela precisa de um certo tempo para que ela aconteça. Por exemplo, a água e a areia. Se a gente mistura com um talher, por exemplo, enfim, qualquer coisa, ela vai dar uma misturadinha. Se você deixa parado, pronto. Então, a gente já vai ter a areia ao fundo e a água por cima. Se a gente pegar um copo de água e colocar muita quantidade de açúcar, de modo que o açúcar não consiga se dissolver, aí você mistura, parece que misturou, né? Para um tempinho, deixa um tempinho em repouso, como a gente diz. Pronto, o açúcar já vai decantar. Por quê, pessoal? Ele é mais denso que a água, então ele afunda, ele decanta. Ele fica lá embaixo do copo. E isso, claro, se a gente colocar bastante açúcar. Porque se a gente coloca pouco, o açúcar ele consegue ser dissolvido em água, tá bom? Um outro exemplo, então, a mistura da areia e da água deixada em repouso, as partículas de areia serão sedimentadas indo para o fundo do recipiente e a água poderá ser separada pela decantação. É o que a gente está visualizando na imagem, tá bom? Eu trouxe aqui também outros exemplos da decantação no nosso dia a dia, tá? Por exemplo, no tratamento de água e na limpeza de piscinas. Então, no tratamento de água, pessoal, uma das etapas é a decantação, ou seja, a água é mantida em um certo tempo em tanques para que os sólidos, ou seja, as sujidades, as impurezas, as sujeiras que estejam na água se depositem no fundo. Então, essas sujeiras serão decantadas, ok? E na limpeza de piscina, quem tem piscina em casa ou a avó, enfim, talvez tenha observado que é jogado um produto chamado de clarificante, e esse produto faz com que a sujeira vá para o fundo. Então, a primeira etapa da limpeza da piscina é essa, decantar a sujeira, esperar que ela vá ao fundo, para aí depois passar aí aquele aspiradorzinho, enfim, tá bom? Bom, vamos lá para outro processo de separação de uma mistura heterogênea. É a chamada centrifugação. Ela é um processo de separação de misturas utilizado para acelerar a decantação, que foi o método anterior, tá? Aquele, né, onde o componente mais denso, ele vai se depositar no fundo do recipiente. Então, este processo, na verdade, ele vai utilizar um aparelho, uma máquina, que é chamado de centrífuga, que ela gira em alta velocidade, fazendo com que a substância mais densa seja forçada a decantar, ou seja, a ir para o fundo, devido à ação de uma força chamada de força centrífuga. Por exemplo, a separação de componentes do sangue, ali na imagem, o primeiro aparelho é essa centrífuga, que ela faz movimentos de rotação e dessa forma as partículas com maior densidade são direcionadas para o fundo daqueles tubos de ensaio onde são colocados o sangue, tá bom? Na máquina de lavar roupas isso também acontece, na centrifugação das roupas, né? Então ela vai girar, centrifugar, né? De modo que a água consiga sair e as roupas fiquem separadas, tá? Bom, pessoal, hoje nós falamos então sobre os métodos de separação de misturas heterogêneas. Vocês viram que tem bastante opções de métodos. Assistam ao vídeo novamente se ficou alguma dúvida, 2, 3, 4, 5 vezes quando for necessário. Na próxima aula nós falaremos sobre os métodos de separação de misturas homogêneas, ou seja, aquelas misturas com uma única fase que a gente não consegue distinguir, não é mesmo? Os componentes que estão envolvidos. Ok, pessoal? Então ficaremos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!